Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje nós vamos falar sobre Design by Contract e Self-Testing no contexto de arquitetura em camadas. No penúltimo, mais ou menos, vídeo aqui do canal, acho que foi no penúltimo ou no último, eu não lembro direito, vídeo do canal, eu peguei um código que estava sem nenhuma camada, um código cujo design era inspirado simplesmente pelo CDD, que é a teoria de design que eu trabalho, que tenta garantir que o código tem níveis de entendimento interessantes para as outras pessoas da equipe. E eu peguei esse código, mantendo ali antes do CDD, só que implementando nele um design que obedeça a arquitetura em camadas. A arquitetura em camada que eu me inspirei no episódio foi a Clean Architecture. E foi um vídeo que ficou até legal, teve bastante acesso, pelo menos dados os padrões aqui do canal, obviamente, né? Só que naquele vídeo eu também comentei que várias vezes o seu código naturalmente pode ser ou tende a ser até influenciado pelas decisões de tecnologia que você toma. Pode ser que você não tenha uma referência para uma classe de um framework ou algo do gênero nas camadas mais internas de domínio, por exemplo, né, de entidades, de caso de uso, pegando o exemplo da Clean Architecture, mas o tipo de código que você venha produzir eventualmente pode ser influenciado, e isso deu até um debate interessante nos comentários. Outra coisa que, na minha opinião, influencia quando você tem N camadas ali, é a crença da camada a crença que a camada mais interna tem, que a camada mais externa passou as informações ali para dentro de maneira satisfatória, obedecendo os critérios ali dos parâmetros. O que eu quero dizer com isso aqui, né? Deixa eu só pegar aqui o código para mostrar uma coisa aqui para você. Então, eu estou aqui na minha camada mais externa, na borda do sistema, que é o meu controller aqui. Beleza? Então, lá pela Clean Architecture, ele chamaria isso daqui, né, da camada de adaptadores. Então, eu estou aqui e eu recebo dois parâmetros, o ISBN, e eu recebo aqui um novo exemplar request. Então, esse daqui é um endpoint que eu crio um novo exemplar que pode ser alugado na minha biblioteca virtual, que é uma playlist que eu tenho aqui no canal. Beleza? E aí eu tenho aqui o meu caso de uso, né, de criação de novo exemplar, e eu chamo esse método executa. Então aqui eu entrei uma camada para dentro. Estava na camada dos adaptadores, agora eu estou na camada do caso de uso. E olha que interessante, né? Supostamente, quando você olha lá para a Clean Architecture, um dos princípios que você deve seguir é que a camada mais interna não conhece nada da camada mais externa. Não conhece nada. Se ela tem que conhecer, você utiliza um outro princípio, que é o princípio ali, né? Ele fala, né, que todos os dados eles andam numa direção só, né? Então a camada externa chama a camada interna, a interna chama a outra mais interna, mas você nunca tem esse fluxo de chamadas andando ao contrário. A interna chamando a externa diretamente. Quando você tem esse tipo de coisa, é sugerido que você utilize o princípio da inversão de dependência. Você cria, em geral, uma abstração no meio. Se for numa linguagem orientada a objeto como Java ou C#, você pode criar uma interface na sua camada mais interna e faz com que a camada mais externa, alguém de lá implemente esta interface para que você consiga receber, que é o que a gente usa aqui, né? Informação novo exemplar. Isso daqui é uma interface que tem como implementação o novo exemplar request, que faz as vias de DTO para receber os parâmetros lá no controller, beleza? Só que tem o seguinte, eu recebo aqui dois parâmetros, o ISBN e esse próprio informação novo exemplar aqui. Eu vou tirar esse valid aqui que sobrou aqui, que eu quero fazer quero explicar, eu quero mostrar uma coisa para você. Eu estou aqui na camada mais interna e eu recebi esse ISBN. Como que você sabe? Como que essa camada mais interna sabe que esse ISBN não está nulo? Ou, como que essa camada mais interna sabe que esse ISBN não é um string vazia? Ou, como que essa camada mais interna sabe que esse ISBN está seguindo o formato de ISBN, se for o caso? A mesma coisa vale para o objeto, né, cuja classe implementa essa interface, e você está recebendo a referência aqui. Como que você sabe que isso daqui não está nulo? Percebe que eu estou utilizando aqui dentro as coisas
eu estou utilizando o ISBN, eu estou chamando o método no getTypo, simplesmente porque eu estou acreditando que a camada externa realizou as verificações necessárias ali. Então aqui eu estou falando, nesse ponto do código aqui, a gente está falando, né? Como que você sabe, para esse código rodar, existe pensando em Design by Contract, ele fala de pré-condições. Existem pré-condições para isso daqui rodar. Qual que é a pré-condição? Esse ISBN tem que estar preenchido. O objeto cuja classe implementa essa interface, né? Então a referência para esse objeto tem que ter um tipo aqui, que também é diferente de nulo. Essas são as pré-condições. Como que você sabe que está rodando? Porque se você, por acaso, quando estiver codando isso, pensar assim, ah não, mas isso vem lá da web. E quando isso vem lá da web, eu já sei que eu rodei pensando aqui numa implementação com Java. Eu rodei, né, o meu framework de validação ali, né, então tem uma bin validation ali que eu sei que rodou. E rodou mesmo, né? Tá aqui. Olha o valid aqui, eu poderia ter rodado aqui no ISBN também. Mas se você pensar assim, eu tô aqui dentro, mas eu sei que minha camada web rodou a validação, quer dizer que sua camada interna conhece da camada externa. E você está ferindo o princípio. Eu estou sendo xiita? Acho que sim. Do mesmo, mas aqui é uma discussão, né, um tanto quanto sensível, porque se eu posso inferir que a camada externa fez a validação, eu também poderia quebrar o princípio da direção da chamada e chamar coisas, e chamar métodos que são de classes da camada mais externa. Se em algum momento eu quisesse me livrar disso, eu metia aqui, né, a indireção através de uma interface e me livrava. Então, aqui é uma discussão. Bom, a gente pode ir para um lado, pode ir para o outro, né? Acho que não. O software vai funcionar, que acho que é a coisa principal ali, beleza? Mas você está quebrando o princípio da arquitetura em camada aqui, porque a camada mais interna, a gente não deveria saber nada da camada mais externa. A parte boa, pelo menos na minha opinião, que se você estiver, por exemplo, fazendo seu sistema com Java, utilizando Spring como framework, ou qualquer outro framework que se integre minimamente bem com a bin validation, você consegue ganhar um pouco dessa independência entre camadas sem um custo alto. Então, só para exemplificar, né, o que eu estou falando aqui. Imagina que agora esse meu adaptador não fosse um adaptador da web. Fosse um adaptador, um listener para uma fila, por exemplo, que ia receber a entrada, né, desse novo exemplar aí e não tivesse essa validação feita de maneira automática e tudo mais. Beleza? Então, não seria impossível pensar isso daqui, né? Que eu poderia ter aqui uma situação só para exemplificar. Então, eu tenho aqui meu ISBN 2, que eu passaria aqui. E eu também aqui poderia ter um new, novo exemplar request aqui, né? Passando nulo. Imagina que eu tivesse com essa situação aqui, né? Aqui, de novo. Eu estou criando isso daqui só para mostrar o problema de você não estar protegido. Então, você vem aqui, salvou. Eu salvei. Aqui, né? Então, rodou aqui, deixei lá no Insônia. Opa, calma aí. Voltei aqui, né? Desculpa. Então, eu venho aqui no meu Insônia. Agora eu posso pedir para criar um novo livro. E agora, na hora que eu vou mandar criar um novo exemplar, deu 404 aqui, né? Por que será que deu 404? Só um segundinho. Deixa eu só ver aqui. Olha só, né? Pra mim aqui deu até melhor do que a encomenda aqui. Beleza? Eu passei aqui, olha que interessante, né? Eu passei nulo aqui. Aí ele entrou aqui no caso de uso, mandou um nulo aqui e retornou vazio essa optional. Como retornou vazia, eu retornei a optional vazia aqui. E se o meu executa me retorna vazio, eu respondo ops, perdão, desculpa.
Deixa eu só fazer o fluxo de novo, né? Eu passei aqui o ISBN nulo, passei aqui, ele passou nulo aqui, aí retornou a optional vazia. Se deu vazio, eu retorno uma optional de exemplar vazia aqui. Como eu retornei vazio, caiu no or else, né? Chamou o or else aqui, né? Ele tentou fazer o map não vai executar porque o negócio aqui tá empty. Então ele vai chamar aqui o or else. E aqui o or else ele vai responder 404. Ou seja, não é que deu pau. Tá funcionando errado, que é muito pior do que se tivesse dado erro. Beleza? Muito pior do que se tivesse dado erro ali. E aconteceu por quê? Entrou um parâmetro nulo. Aqui na minha camada interna, que eu não olhei nada, né? Porque eu tô assumindo que a camada externa teria feito a suposta análise. Aí, passei para frente e simplesmente meu software continuou funcionando errado, que é muito pior geralmente do que se desse um bug. Beleza? E olha só, né? Você pode ser influenciado pelas ideias de design by contract, beleza? Sem necessariamente ter um custo no seu software grande em termos de escrever muito mais código. Você pode achar um meio do caminho, beleza? Se você estiver utilizando um framework que te dê suporte para isso, Por exemplo, o Spring dá. Eu consigo vir aqui, ó, nesse meu caso de uso e anotar essa classe, né? Só lembrando que meu caso de uso aqui é um estereótipo para um componente aqui, para eu tentar manter a semântica da Clean Architecture. Então eu venho aqui, ó, marquei como validated. Quando eu marco uma classe como validated, eu automaticamente explico aqui para o Spring que o objeto, né, instanciado a partir dessa classe, ele pode rodar validações no nível de método. Então eu posso vir aqui agora e fazer assim, ó. Por exemplo, arroba. Não vou nem botar o not nulo, né? Vou botar o not blank. Ops. Vou botar aqui o not blank, que ele testa contra nulo e ele testa contra a string vazia trimificada lá, né? Então vamos... Ele está reiniciando aqui, né? Vamos fazer o teste de novo agora. Então vou vir aqui no Insomnia. Vou criar um novo livro. Bom. Vou criar um novo exemplar. Agora aqui, ó. E agora ele deu erro 500. Erro 500 é bug, né? Deu pau. Erro 500 geralmente aconteceu um problema, pensando aqui em web, na HTTP. Aconteceu um problema e esse problema no HTTP geralmente é traduzido como um erro de status, uma resposta de status 500. Aí. E se a gente for pegar o erro, ó, ele fala que deu constraint violation exception aqui, né, para o ISBN no método executa, porque ele não pode ser vazio. E é legal porque é um erro 500 mesmo. A camada interna, quando a gente pensa aqui em pré-condições são condições que deveriam estar satisfeitas para que você rode o seu código. E é verdade isso daqui, ó. Existe a pré-condição que esse ISBN não seja vazio para que esse código seja executado. Eu parei aqui para falar com meu filho, então talvez eu repita uma partezinha aqui do vídeo, né? Que eu tirar do pause aqui. Mas enfim, quando existe uma pré-condição, ou seja, a condição deveria estar satisfeita para executar esse código. Se não está, tem um bug no código. A camada, né, mais externa, independente de qual seja, não fez o trabalho dela de passar o valor atendendo aqui, né, as condições. Eu gosto muito deste princípio porque ele realmente faz você refletir que cada pedaço do seu software ali, né, cada método que você tem no seu software, por exemplo, que segue a orientação a objeto, ele não sabe quem vai chamar. Ele não sabe quem vai chamar aquele método. Quando você pensa em arquitetura em camadas, você realmente está seguindo o princípio. A camada interna não sabe nada das camadas mais externas. Ele não sabe se a camada mais externa fez ou não fez algum tipo de validação. Então ele fala assim, a camada interna fala, beleza, eu não sei onde eu vou ser utilizado, então eu vou me proteger. Me proteger como? Por exemplo, adicionando pré-condições aqui. E aí você pode ir mais longe, ó.
Se eu quisesse garantir que vem no formato de ISBN, ó, eu posso vir aqui e botar a anotação ISBN agora. Então aqui eu vou só vir aqui no controller agora. Eu vou tirar agora aqui esse ISBN2 e passar o ISBN normal. Deixa eu só reiniciar de novo. Aqui. Tá indo. Beleza. Aí eu vou aqui de novo no Insônia, ó. Então eu vou aqui, vou criar o livro. E agora eu vou tentar criar o exemplar do livro. Ele agora deu outro erro, dizendo que eu passei um ISBN inválido. Beleza? Então aqui, essa parte estaria ok, né? Vou deixar aqui, vou tirar essa parte do ISBN, que nesse caso, nesse projeto aqui, a gente não estava utilizando a formatação do ISBN correta. Agora eu vou também colocar para cá, ó. Ops. Eu vou adicionar o @valid no informação novo exemplar aqui. E vou aqui passar, né, o request. Ai, meu Deus do céu. Eu tirei ali, ó, tô esquecendo aqui, né? Eu tirei aqui o ISBN, porque nesse projeto a gente não tá utilizando o ISBN formatado da maneira correta. E adicionei aqui, ó, o @valid para este parâmetro aqui, ou seja, agora, o que é que vai acontecer quando chamar esse método executa? Vai validar o notBlank para o parâmetro ISBN, que é string, e vai validar o objeto que está referenciado através desse parâmetro aqui, info, novo exemplar. Nesse caso, ó, eu passei o novo exemplar request com nulo. E aqui está dizendo que esse tipo tinha que ser diferente de nulo, né? Então vamos ver se vai dar certo aqui agora. Então vou vir aqui, vou criar um novo exemplar, um novo livro, e vou criar agora aqui, ó, o novo exemplar. E agora ele pegou de novo, ó. Ele deu agora dizendo que o executa info novo exemplar, ponto tipo, must not be null. Ou seja, você acabou de se proteger um pouquinho mais. E aí, pelo menos na minha opinião, aqui a gente consegue adicionar checagem de pré-condição, ou seja, proteger mais a sua camada mais interna, a um custo relativamente baixo. Se você não tivesse o apoio da Beam Validation aqui, realmente você teria um custo de código para fazer essas asserções, né? Então, por exemplo, você vai querer validar aqui que esse ISBN é not blank, você vai ter que utilizar alguma biblioteca porque tem essas asserções prontas. Porque se você utilizar o padrão aqui do Java, né, sei lá, o objects, se você vier aqui, ó, no objects, tem is null, no null, require no null, mas não tem um método que verifica se está nulo ou se não está vazio. Aí você poderia vir, por exemplo, aqui para a classe assert do Spring. Só que aí você fere o princípio da sua arquitetura em camada que você está utilizando, pouco importa qual inspiração você está utilizando, que todas são farendo do mesmo saco. Então você vai ferir o princípio, porque você vai estar utilizando, você vai estar referenciando uma classe de um framework que está na camada mais externa do seu projeto. É óbvio que eu poderia vir aqui na cara dura e simplesmente copiar esse código inteiro e criar uma classe minha na camada de caso de uso, por exemplo, ou na camada até aquela classe útil, né? E poderia utilizar atravessando aí o programa e tudo mais. E de novo, eu, Alberto, geralmente não sigo a arquitetura em camada quando eu estou sugerindo códigos, quando eu estou fazendo código e tudo mais. Eu acho que adiciona muita indireção no sistema, e cada indireção, em geral, vai ser mais... óbvio que vai depender de como a equipe entende as coisas, mas é normal, cada abstração que você tem, geralmente adicionar ali, né, um ponto de entendimento, de dificuldade de entendimento para você. Então, eu não ligo muito, né? Utilizo classes de frameworks em camadas mais internas e tudo mais, para mim tá bem ok. Mas ao mesmo tempo, se eu estiver no contexto onde a decisão seja vamos utilizar arquitetura em camadas, os princípios são esses, eu posso seguir os princípios sem problema nenhum.
E o princípio aqui me diz que eu não posso utilizar a classe assert aqui dentro. Então você teria que escrever bastante código. E aí isso poderia te deixar em dúvida. Beleza? Putz, faz parte do jogo, você pode desconsiderar. Quando você não utiliza checagem de pré-condição, na minha opinião, você está diminuindo a confiabilidade do seu software, porque você está deixando que seus métodos rodem numa suposição que as coisas sempre estão ok. E se tem algum aprendizado que software dá pra gente, é que as coisas quase nunca estão ok. Então, quanto mais você pensar que vai dar errado, mais resiliente, em geral, é o seu sistema aí, né? Mas nesse caso, fica bem de boa. Olha o meu custo. Meter umas annotations e adicionar uma terceira ali em cima. Beleza? E um outro detalhe, né? Se eu for pegar aqui, por exemplo, no exemplar, vou usar aqui, ó, livro novo exemplar. Então, aqui eu tô agora na camada de entidade. A camada de entidade, geralmente as classes que vivem aqui, quando você utiliza elas não são gerenciadas pelo Spring. Como elas não são gerenciadas pelo Spring, então as classes que estão aqui na camada de entidade geralmente não vão ser gerenciadas pelo framework. Logo, se elas não vão ser gerenciadas, se eu chegar aqui e colocar um @notnull, não vai ter o efeito esperado, que era realmente de aplicar a validação na chamada ali do método. Beleza? Realmente não vai rolar. Entretanto, um dos princípios que eu gosto de utilizar, princípio meu, que eu detalhei lá no GitHub do Dev Eficiente, né? Vários princípios de design de código que eu sugiro utilizar. Eu acho que quando você não consegue fazer a parada completa, quando você pensa aqui em checagem de pré-condições, design by contract, né? Pré, pós e por aí vai, o máximo de dicas que você puder deixar no seu software, na minha opinião, pode facilitar a utilização da sua API. Então, eu vou deixar o not nulo aqui, por quê? Porque eu quero que quando a pessoa vá chamar o método novo exemplar, ela veja, não vai aparecer aqui, né, no OBS, mas ela veja no autocomplete que está dizendo que aquilo tem que ser não nulo. E isso vale, se você estivesse recebendo uma string, vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu estou recebendo uma string, eu vou passar o mouse em cima do executa, ele vai me dizer que o ISBN tem que ser não vazio. Então, você está ajudando a pessoa, beleza? Quando você pensa, aí tem um outro viés que é legal, né, de sempre colocar o contraponto. Quando você pensa em entendimento, vai depender. A sua equipe, pensando se a sua equipe está utilizando o CDD, na métrica derivada do CDD, foi considerado que a utilização de annotations conta ponto de dificuldade de entendimento? Se foi considerado, essa annotation vai realmente contar ponto de dificuldade de entendimento. Talvez você não queira usar para o contexto da sua equipe. Mas se ela não conta ponto como dificuldade de entendimento, para mim, eu acho que é uma boa coisa para você fazer. Se o seu projeto utiliza um ORM tipo Hibernate, annotations contando pontos de entendimento limitaria bastante a quantidade de código que você teria numa classe. Então, geralmente, a galera não coloca. Mas, óbvio, cada equipe pode definir a métrica que achar interessante. Já percebe que eu utilizo aqui, ó, not blank, not nulo, o preço tem que ser positivo e por aí vai. Então, eu gosto bastante das ideias do Design by Contract e quando você tem uma implementação facilitada, como é o caso aqui do Spring, para mim é bem de boa. Beleza? Dá para ir mais longe, ó. Aqui eu utilizei o princípio da inversão de dependência para referenciar o repository, só que eu referencio através da interface todos os livros que está aqui no meu caso de uso. Mas se você for pegar aqui implementa o repository que está lá na camada de adaptadores. Aqui, né? Um cara que implementa, que herda diretamente da interface do framework e faz a ponte ali para falar com o banco de dados nesse caso. E eu posso vir aqui, ó. No método definido na interface, eu posso vir aqui também, de novo, ó. Eu não sei quem vai chamar esse busca por ISBN. Quando você pensa aqui, ó, nessa interface, eu poderia botar aqui, né?
por exemplo, um not blank. Eu não sei quem vai chamar esse método. Então, eu venho aqui, coloco, né? Aqui agora eu estou em dúvida se ele aplica a annotation para as implementações da interface. Eu confesso que eu não testei e eu não sei, tipo, pensando em orientação a objeto e herança, não existe herança de annotation, pelo menos não no Java. Automática, né? É a decisão de quem vai fazer metaprogramação e implementar. E aqui eu não lembro agora. Não lembro não sei mesmo. Então aqui, ó, vou botar aqui o not blank. Falo agora que esse meu repository é validated. E aqui eu posso vir agora aqui no meu caso de uso, só para mostrar. Eu vou tirar isso daqui. E vou simplesmente passar vazio aqui, ó, só para mostrar a coisa funcionando. Então ele vai reiniciar aqui o contexto. Então tá reiniciando aqui o contexto. Vamos aqui no Insônia. Então vou aqui no Insônia. Vou dar o send. Vou dar um novo exemplar, ó. Deu pau de novo, dizendo que eu passei o tipo nulo, né? Ô, Jesusinho amado, foi mal. Calma aí, deixa eu tirar isso daqui. E eu simplesmente vou passar a request aqui, né? Calma. Só um segundo que ele vai reiniciar aqui o contexto de novo. Rapidinho. Ops, não aqui que eu quero. Então vou vir aqui, ó, novo livro, pá, novo exemplar. E aqui, ó, deu de novo, ó, ISBN must not be blank. E ele deu esse pau lá dentro do meu repository. Beleza? Então aqui, ó, só para mostrar aqui na stack. Ó, aqui, ó. Proxy busca, esse proxy aqui é justamente, deixa eu pegar aqui a linha, né? Tá aqui, ó. Passou aqui. Aí chamou, né? Ops. Aí aqui é um proxy. Então ele chamou aqui o proxy que o Spring criou. E aí lá dentro fez a invocação. E deu ruim aqui, ó, que ele executou a validação. O Spring tem um interceptor de validação de método, que é ativado pelo uso da annotation validated. E ele bloqueou ali a chamada pra gente. Então, aqui eu acho que fica um custo-benefício excelente. Alguns metadados te dá a checagem de pré-condição. Se você tiver numa camada cujas classes não são gerenciadas pelo framework, o metadado pode te ser utilizado como dica. E você adiciona uma camada a mais de confiabilidade nos seus métodos. E, na minha opinião, pelo menos, você ainda deixa os métodos que residem nas camadas na camada X ainda mais desacoplado, conhecendo ainda menos informações da camada mais externa. Se você fosse executar esse caso de uso aqui agora através de um lista, né, por exemplo, que através de uma chamada síncrona, né, que pegou um lista, né, ali de uma fila, e você estivesse utilizando o Spring também e estivesse referenciando o caso de uso através de uma injeção feita pelo Spring, aconteceria a mesma coisa aqui. Se você estivesse fazendo isso através de uma entrada no console, aconteceria a mesma coisa. Beleza? Se você estivesse fazendo a chamada através de alguma tecnologia que permitisse a execução da validação da Bean Validation para método. Se você, por exemplo, estivesse utilizando um Micronaut da vida compilando à frente do tempo, e você imagina que você quisesse sair de Spring para Micronaut e fosse reaproveitar esse caso de uso. Então você poderia reaproveitar esse caso de uso. O Micronaut também tem integração com a Bean Validation. Eu não domino o Micronaut, mas se eu não me engano, o Micronaut, quando você for fazer a compilação à frente do tempo, ele pega as marcações de validação via Bean Validation e no bytecode gerado adiciona as pré-condições no seu código para você, o que também é bem legal. Beleza? Então, na minha opinião, pensando aqui no ecossistema Java, você consegue ter checagem de pré-condição a um custo baixo, ou seja, aumentar a confiabilidade a um custo baixo, na minha opinião, parece
um bom negócio aí pro software. Beleza? Mas era isso que eu tinha pra falar pra você hoje. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder pra você. Era isso. Tchau.